Hoje nós vamos falar de um clássico que você precisa ler. Olá, meu nome é Ilma, esse é o meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem, e a ideia aqui é fazer com que você desperte seu interesse pela leitura, tenha curiosidade pelo conhecimento, e se é isso que você quer, então se inscreve, curte e compartilha esse vídeo, porque você vai fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E aí, do que eu tô falando? Tô falando desse clássico aqui que é o Fahrenheit 451, que é um livro do Ray Bradbury. Ele foi um escritor nascido dia 22 de agosto de 1920, faleceu agora em 2012. Ele é aquele mesmo roteirista da adaptação do Moby Dick. Então, ele fez o roteiro desse filme e ele é considerado um dos maiores escritores norte-americanos, especialmente na esfera de ficção científica, e esse livro é da vertente de ficção científica. Trata-se de uma distopia, e aí quando a gente fala de distopia, a gente está imaginando aquele mundo não ideal. Então ele é contrário à utopia, né? A gente imagina um mundo ideal na utopia, que tem a ver, que nos remete ao onírico, ao mundo dos sonhos, ao lugar ideal. A distopia é o contrário disso, é um mundo que não está de acordo com aquilo que a gente gostaria que ele tivesse. E aí, com certeza, essa obra aqui a gente pode considerar uma das maiores obras-primas desse autor, e é um romance que precisa ser conhecido, especialmente nessa época que nós estamos vivendo. Bom, do que ele trata? Ele vai contar pra gente a história de um bombeiro, Montag, que está ali, né, na sociedade, exercendo o seu papel, a sua função, a sua profissão, de maneira honrosa até, e ele faz o exercício da sua função sem questionar, está até, de certo modo, satisfeito com a profissão que ele exerce. E aí, num determinado momento, surgem alguns elementos que fazem ele questionar essa sua realidade. Bom, isso porque, na verdade, os bombeiros nesta sociedade distópica, eles não apagam incêndios. Na verdade, eles provocam incêndios. E eles provocam um incêndio muito específico, que é o incêndio de livros. Então, eles queimam livros. Inclusive, o nome ele faz referência aos graus Fahrenheit, que são os graus necessários para que o papel comece a queimar. Então, por isso desse nome. Inclusive, quando ele conhece uma menina lá, a Clarice vai aparecer na história, e ela é um elemento chave para ele começar a questionar essa posição que ele tem na sociedade. Ela pergunta para ele, por que desse número aí, né, no seu uniforme? Aí ele fala, porque esses são os graus necessários para começar a queimar o papel. E aí ela fala, nossa, mas você se sente confortável com isso? Ele, não, essa é a nossa função. E aí ela questiona também que, né, conta para ele, na verdade, você sabia que os bombeiros nem sempre apagaram incêndios? Eu ouvi dizer que os bombeiros, que nem sempre provocavam incêndios, eu ouvi dizer que os bombeiros apagavam incêndio antes. E aí ele fica extasiado, fala, não é possível, claro que não, a gente sempre queimou livros. Não tem outra realidade para os bombeiros a não ser essa. E aí ele começa a encontrar essa menina ali diariamente, começa a conversar com ela, algo que não era tão comum naquela sociedade, as pessoas conversarem, se interessarem umas pelas outras. E aí isso faz com que ele comece a questionar a situação dele, comece a pensar a respeito daquilo que está em torno dele. Uma outra situação bem emblemática acontece quando, depois de um dia de trabalho, ele chega em casa e encontra a esposa dele desmaiada. E aí ele percebe que é porque ela tomou muitos remédios para dormir e acabou ficando intoxicada ali naquela situação. Ele chama os paramédicos, eles vêm,
fazem um procedimento esquisitíssimo nela, e aí no outro dia ela acorda e tá tudo bem. Não aconteceu nada, tá tudo ótimo, ela não lembra de nada e ele fica horrorizado com aquela situação. Como assim? Ela não lembra de nada, não sabe por que isso aconteceu. E aí ela volta a viver a vida dela normalmente. A vida dela, na verdade, é passar o dia inteiro assistindo TV. E aí ela até conta ali, eles têm 3 paredes que tem os televisores e tem uma que não tem um televisor, e ela sonha em ter um televisor naquela parede também, porque aí a vida dela seria completa. E aí ele fica assim, ele também não entende muito porque que ela passa o dia inteiro conversando com aquelas pessoas na TV, porque é como se fosse assim um reality show, né? Ela fica assistindo a vida dos outros acontecerem, ela até em alguns momentos ela pode participar daquelas histórias, então ela recebe roteiros em que ela pode exercer papéis na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas se transformam na família dela, é como se eles fossem familiares dela. Então qualquer coincidência que você perceber aí com os dias de hoje, não sei, né? O Big Brother, esses reality shows que a gente conhece e que fazem com que as pessoas vivam a vida do outro. E é isso que ela faz, ela fica ali vivendo a vida do outro como se fosse a vida dela, e ela vive naquele contexto totalmente alienado. E o Montag começa a questionar aquilo. E uma outra situação que acontece é num chamado que ele tem que atender na casa de uma senhora que tem livros, e aí esses livros, como eles são proibidos nessa sociedade, eles precisam ser queimados. E aí ele vai lá, faz esse trabalho dele, só que a senhora ela opta por não sair de casa, ela fala, eu vou ficar aqui com os meus livros. Aí ele diz, não, mas vai queimar, ninguém tá se importando com isso, vai queimar os livros junto com a senhora. E ninguém se importa com isso, os outros bombeiros não se importam com isso, é uma escolha da senhora ficar ali e morrer queimada com os livros, e isso faz com que ele fique ainda mais questionador, fala, não, esse negócio não tá certo. E aí ele, nessa ocasião, acaba levando um livro para casa, depois a gente vai ver que ele tem outros livros lá, então ele já tinha despertado essa curiosidade a respeito do que está nos livros, e o chefe dele começa a perceber que tem alguma coisa estranha com ele, fala, olha, tem alguma coisa estranha com você, eu acho melhor você ir descansar. Ele fica lá um tempo meio afastado, mas aí quando ele volta, o chefe dele começa a dizer que é totalmente normal. Em determinado momento, todos os bombeiros começam a se questionar sobre o exercício de sua função, e ele diz que ele mesmo já se questionou, que aí ele começa a apresentar argumentos e dizer que ele conhece o que está escrito ali. E aí ele nos mostra o porquê da sociedade ser daquele jeito, por que os livros foram proibidos. E aí no primeiro momento a gente pode achar que eles foram proibidos porque o governo estabeleceu isso e aí todo mundo tem que acatar. Então foi um governo totalitário que estabeleceu esse parâmetro. E aí, qual não é o nosso choque quando a gente percebe que, na verdade, foram as próprias pessoas que chegaram à conclusão de que os livros não seriam necessários, não seriam importantes e até seriam prejudiciais. A sociedade em determinado momento está ali, né? Tá tudo normal, estão lendo as histórias, e aí eles percebem que perdem muito tempo lendo histórias em livros, e aí eles começam a frequentar mais cinema, adaptações mais curtas dessas histórias, a ir a peças de teatro, porque para que perder tempo lendo um livro, né? Se eu posso ver em 2 horas de filme a história toda. E aí, depois de um tempo, isso também começa a ficar enfadonho, e aí as pessoas acham que estão perdendo muito tempo com isso e começam a buscar coisas mais curtas. Então, querem resumos, sinopses, vídeos pequenos, frases curtas, até que elas acham que não é mais necessário a gente se expor a essas histórias. Por quê? Porque elas nos causam desconforto, elas nos fazem mal, a gente fica pensando a respeito da vida e isso não é legal pra gente.
Então a sociedade acha que não é legal ficar refletindo sobre questões muito profundas. É melhor a gente se alienar, é melhor a gente viver a vida somente com entretenimento do que ter acesso a essas coisas muito profundas. Então vamos queimar os livros. E aí os livros passam a ser totalmente proibidos, as pessoas não queriam mais perder tempo com histórias que fizessem com que elas refletissem. Então, veja que interessante, a gente, no primeiro momento, acha que é um regime rígido que foi e estabeleceu isso pra gente, mas não foi. Foram as próprias pessoas que fizeram isso. Outra coisa interessante de notar é que essa história, como pano de fundo, ela tem uma guerra. Então está acontecendo uma guerra ali, mas as pessoas elas estão alienadas assistindo TV e não estão nem se importando com o que está acontecendo, elas não buscam se informar, elas não buscam saber o que está acontecendo ali nessa história. E aí a gente vai ver que tem algumas pessoas da resistência, tem algumas pessoas que resistiram a esse plano aí da sociedade e permanecem insistentemente guardando livros e tentando memorizar esses livros. Depois o Montag vai atrás de um professor universitário que vai ajudá-lo lá em algum momento. E tem alguns detalhes da história que são bem interessantes que vão acontecendo ali ao longo do enredo, né? Como a história é contada, que eu não posso contar porque senão você perde a sua experiência de leitura. Então, procure esse livro, ele é super atual, ele fala de muitas coisas que estão relacionadas aos dias de hoje. Eu vi aquele documentário, O Dilema das Redes, e fiquei pensando muito a respeito do que esse documentário diz e o que está escrito aqui. Lembrando que esse livro foi escrito em 1953, ele foi publicado em 1953, durante a Guerra Fria, então faz bastante tempo e ainda assim ele permanece muito atual. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que você possa voltar aqui para a gente conversar mais a respeito. Até mais!